O sol ainda nem tinha alcançado o ponto mais alto quando Janaína desceu do ônibus empoeirado que parava na entrada da Fazenda Santa Esperança. O chapéu de palha escondia parte do rosto marcado pelo cansaço da viagem longa, mas os olhos atentos denunciavam uma mulher que observava tudo em silêncio. Para os capatazes que bebiam desde cedo encostados no curral, ela era apenas mais uma vaqueira contratada para um serviço pesado que poucos aceitavam. Nenhum deles imaginava que, por baixo da camisa simples e da postura discreta, existia uma história que jamais caberia naquele lugar. Janaína havia aceitado o trabalho sem fazer perguntas. Precisava do dinheiro, mas também carregava algo que ninguém ali conhecia: disciplina moldada pela dor, pelos treinos e por uma promessa feita no passado. Enquanto caminhava em direção ao alojamento, risadas altas estouravam atrás dela, acompanhadas de piadas que cortavam como lâmina. Mas Janaína permaneceu firme, como quem já aprendeu a atravessar o deserto sem reclamar da sede. Horas depois, o calor era sufocante. Os bois agitados e os capatazes ainda mais embriagados. Janaína trabalhava em silêncio, dominando o laço com precisão, mantendo os movimentos econômicos quase invisíveis. Era exatamente isso que os irritava: a tranquilidade de alguém que não reagia às provocações. Entre uma garrafa e outra, começaram a cercá-la com palavras, risadas e olhares carregados de desprezo. Até que um deles, incentivado pelos demais, abriu a lata de cerveja e, num gesto humilhante, despejou o líquido sobre a cabeça de Janaína, que escorreu pelo rosto, pela roupa e caiu na terra seca. O som da gargalhada ecoou pela fazenda inteira. O silêncio dela, no entanto, durou apenas alguns segundos. Quando ergueu o rosto, não havia raiva descontrolada, apenas foco. O chapéu caiu no chão, revelando não só seu rosto, mas o peso de uma história que estava prestes a emergir ali, no meio do curral. A reação foi rápida demais para que qualquer um entendesse o que acontecia. O primeiro capataz que tentou tocá-la sentiu o impacto seco no pulso, seguido de um grito de dor que calou a zombaria. O segundo veio pelo lado e encontrou o chão antes de perceber como havia sido derrubado. Em poucos instantes, os homens que minutos antes se julgavam invencíveis estavam imobilizados, atordoados, sem compreender como aquela mulher, que eles tratavam como alvo de humilhação, dominava cada movimento com precisão cirúrgica. O curral, antes palco de risadas, agora era tomado por silêncio e medo. Janaína não prolongou nada, apenas se afastou, pegou o chapéu, colocou de volta na cabeça e retomou o trabalho como se nada tivesse acontecido. Mas o que ninguém ali sabia era que aquele não era apenas um ato de defesa, era o reflexo de uma vida inteira tentando sobreviver sem se perder de si mesma. Naquela noite, sozinha no alojamento simples, Janaína encarou o próprio reflexo na pequena janela de vidro quebrado. As mãos ainda tremiam levemente, não de medo, mas de lembranças. Anos antes, bem longe dali, ela havia sido apenas uma menina que viu tudo o que tinha a ser quebrado dentro de casa, por causa da violência e da miséria. Foi em um projeto social esquecido pelo poder público que encontrou no karatê algo além de golpes. Encontrou controle, disciplina e um caminho para escapar de um destino que parecia previamente escrito para ela. Cada faixa conquistada vinha acompanhada de perdas, de noites sem jantar, de despedidas silenciosas, mas também de uma força que ninguém poderia tirar. Naquela fazenda, diante da tentativa de humilhação, Janaína compreendeu que o passado que tentou enterrá-la havia, na verdade, lhe ensinado como permanecer de pé. E a história que começava a se espalhar entre os peões era só o início de algo muito maior. Na manhã seguinte, o clima na fazenda era outro. Os mesmos homens que riam alto agora evitavam cruzar o olhar com Janaína, como se a simples presença dela lembrasse algo que eles não conseguiam explicar. O capataz mais antigo, conhecido como Brandão, observava tudo à distância, intrigado com o silêncio repentino e com a mudança súbita na hierarquia invisível que existia naquele lugar. Janaína seguia trabalhando como se nada tivesse acontecido, mas sabia que, a partir daquele instante, era observada de um jeito diferente. Nenhum pedido de desculpas veio, nenhuma explicação foi dada, apenas o respeito forçado, que nasce do medo. Ainda assim, o peso da humilhação não havia sido apagado. Ela sentia a cerveja ainda escorrendo na memória.
Sentia o riso ecoando por dentro, e cada passo no curral era uma reafirmação de que sua força não precisava ser anunciada para existir. A fazenda, antes apenas um trabalho temporário, começava a se transformar num campo onde velhas feridas seriam reabertas. Com o passar dos dias, a história correu pelos cantos do interior como fogo em palha seca. Em bares, mercados e estradas de terra, cochichavam sobre a vaqueira que derrubou capatazes sem levantar a voz. Alguns aumentavam os fatos, outros tentavam negar. Mas o que ninguém conseguia apagar era o impacto daquela cena. Brandão, pressionado pelos rumores, decidiu chamá-la para conversar. No escritório simples, com paredes de madeira e cheiro de café velho, ele tentou impor autoridade com a voz firme, mas algo em Janaína o desarmava. Ela contou apenas o necessário, sem citar faixas, títulos ou passado. Disse apenas que aprendeu a se defender porque a vida nunca teve pena dela. O olhar de Brandão suavizou pela primeira vez em anos, talvez por reconhecer naquela mulher algo que ele mesmo havia perdido no caminho. Ainda assim, o perigo não havia ido embora. Alguns capatazes, feridos no orgulho, alimentavam em silêncio a vontade de vingança. Foi numa noite sem lua que a emboscada aconteceu. Janaína retornava sozinha do curral, quando ouviu passos demais atrás de si. Não houve palavras, apenas o som seco de botas se espalhando em semicírculo. Ela entendeu na mesma hora o que estava prestes a ocorrer. O primeiro golpe veio pelas costas, mas encontrou apenas o vazio. O segundo acertou o ar. Em poucos segundos, o escuro da fazenda foi quebrado por sons de impacto, respirações ofegantes e gritos sufocados. Não havia espetáculo, não havia raiva descontrolada, apenas técnica e necessidade de sobreviver. Quando tudo cessou, corpos estavam espalhados pela terra, vivos, mas derrotados. Janaína, com o peito subindo e descendo em ritmo forte, percebeu que não poderia mais fingir que aquilo era apenas mais um trabalho. A violência que ela tentou deixar no passado havia encontrado outro caminho para retornar. Naquela madrugada, ela fez algo que não fazia há muitos anos. Voltou a treinar sozinha debaixo do céu aberto. Cada golpe no ar era uma conversa silenciosa com a menina que um dia apanhou sem poder se defender, com a jovem que sangrou nos tatames para conquistar respeito, com a mulher que agora enfrentava não apenas homens, mas o peso de tudo o que tentaram quebrar nela. O vento passava entre os galhos secos, e o som dos próprios passos marcava o ritmo da respiração. Janaína sabia que não podia fugir para sempre. Sabia também que aquela fazenda escondia conflitos maiores do que simples provocações. Havia interesses, dívidas, violência silenciosa e gente que lucrava com o medo. E era exatamente por isso que sua presença ali começava a incomodar mais do que deveria. Dias depois, Brandão apareceu no alojamento com o rosto fechado e uma notícia que mudaria tudo. Um dos homens envolvidos na emboscada havia sido encontrado gravemente ferido fora da fazenda. E todos os indícios apontavam para Janaína. A polícia estava a caminho. Pela primeira vez desde que chegara ali, ela sentiu o peso real da ameaça não como algo físico, mas como uma armadilha cuidadosamente montada. Não se tratava mais de briga ou insulto, mas de uma tentativa clara de jogá-la no fundo de um sistema que nunca perdoou quem ousou se levantar. Enquanto arrumava suas poucas coisas, Janaína entendeu que o confronto maior ainda estava por vir, e que desta vez não bastariam apenas os golpes aprendidos no tatame. O verdadeiro inimigo agora tinha nome, poder e proteção. O carro da polícia avançou pela estrada de terra, levantando uma nuvem espessa que pareciam anunciar o inevitável. Janaína observava de longe, com as mãos firmes ao lado do corpo, sem demonstrar o medo que apertava o peito. Não era a primeira vez que viaturas representavam uma ameaça em sua vida, mas agora a situação tinha um peso diferente. Ela não fugia de nada que tivesse feito, e sim de algo que colocaram em seu caminho. Brandão, num gesto raro de humanidade, aproximou-se e disse que ela deveria ir embora antes que fosse tarde demais. Mas Janaína recusou com a serenidade de quem já aprendeu a não abaixar a cabeça para nenhuma injustiça. Quando os policiais desceram do carro, foram recebidos por um silêncio que tomava a fazenda inteira. Todos sabiam que aquela acusação era frágil demais, mas conveniente para quem queria se livrar dela.
As perguntas começaram, rápidas, diretas, e Janaína respondeu sem desviar o olhar, narrando o que realmente aconteceu na noite da emboscada. Porém, enquanto falava, percebia que os agentes pareciam mais interessados em confirmá-la como culpada do que em encontrar a verdade. A cada minuto, a trama contra ela se tornava mais clara. Quando os policiais anunciaram que ela seria levada para prestar depoimento formal na delegacia da cidade, Janaína entendeu que dali em diante precisava agir com cuidado absoluto. A viagem no banco traseiro da viatura trouxe lembranças antigas, de quando ainda era adolescente e viu amigos serem engolidos pelo sistema por muito menos. Porém, sua história era outra agora. Ela carregava conhecimento, disciplina e algo ainda mais perigoso para seus inimigos: coragem para enfrentar o que viesse. Ao chegar à delegacia, a sala fria e mal iluminada serviu como cenário para interrogatórios que tentavam distorcer cada detalhe. Perguntaram sobre seu passado, seus treinos, sua vida antes da fazenda, tentando transformá-la em alguém violento e desequilibrado. Janaína manteve o controle, mas sabia que aquilo não seria suficiente para impedir o que já estava sendo armado nos bastidores. A notícia da suposta agressão se espalhou pela cidade com velocidade, e pessoas que jamais a viram repetiam a história como verdade absoluta. Enquanto isso, na fazenda, Brandão começou a desconfiar de algo maior. Descobriu conversas escondidas entre dois capatazes que haviam desaparecido desde aquela noite. Ouviu rumores sobre dívidas antigas do proprietário com gente perigosa da região e sobre a necessidade de um bode expiatório para encobrir negócios ilegais. A presença inesperada de Janaína havia bagunçado um esquema que funcionava há anos. Brandão percebeu que, se não fizesse algo, a injustiça cairia inteira sobre ela. Movido por uma consciência que parecia adormecida, procurou documentos, conversou com funcionários e conseguiu enxergar a rede de corrupção que se escondia atrás da rotina da fazenda. Era um risco enorme, mas ele sabia que, se ficasse calado, estaria condenando uma mulher inocente. E isso, depois de tanto tempo agindo com omissão, ele não podia mais aceitar. Na delegacia, Janaína passou a noite presa numa cela pequena, com cheiro de mofo e luz fraca, tentando manter a mente firme. Em meio ao silêncio denso, lembrou-se da primeira vez em que pisou em um tatame. Recordou o mestre que lhe disse que a luta mais difícil não seria contra pessoas, mas contra o mundo que tentaria quebrá-la de dentro para fora. Aquela frase ecoava agora com mais força do que nunca. Enquanto respirava fundo e organizava os pensamentos, ouviu passos se aproximando. Era uma policial, uma mulher jovem que a observava com um misto de respeito e desconfiança. Ela contou que ouviu boatos sobre a verdadeira reputação dos capatazes da fazenda e que havia algo errado naquela acusação. Pela primeira vez desde que tudo começou, Janaína percebeu uma brecha, pequena, mas real, de que alguém ali estava disposto a ouvir mais do que a versão conveniente. A policial voltou minutos depois com um copo d'água e um olhar mais atento do que antes, como se naquele curto intervalo tivesse decidido de que lado da história ficaria. Janaína bebeu devagar, sentindo não apenas a água descer pela garganta seca, mas também uma faísca de humanidade naquele ambiente duro. A jovem agente contou, em voz baixa, que um dos homens envolvidos na confusão havia dado entrada no hospital em outra cidade, ferido por causa de uma briga ligada a um carregamento ilegal de gado. Aquela informação mudava tudo. Janaína, pela primeira vez desde a emboscada, sentiu que não estava lutando completamente sozinha. Do outro lado da cidade, Brandão reunia provas escondidas em uma velha gaveta do escritório da fazenda. Notas frias, registros falsificados, nomes de compradores que nunca existiram oficialmente. Cada papel confirmado era mais uma peça encaixada no quebra-cabeça sujo que sustentava aquele lugar por anos. A fazenda já não era apenas cenário de abuso e humilhação, era parte de algo maior, mais perigoso e bem organizado. E Janaína estava no centro disso sem jamais ter escolhido estar. No dia seguinte, o interrogatório continuou, agora com outra postura dos policiais, menos agressiva, mais cautelosa. As perguntas passaram a buscar inconsistências na história dos capatazes e não apenas nos relatos de Janaína. Do lado de fora da delegacia, pequenos grupos começavam a se formar. Pessoas curiosas, outras solidárias,
algumas ainda carregadas de preconceito. A notícia da vaqueira que enfrentou os homens da fazenda havia se espalhado, e junto com ela surgiam versões distorcidas, exageros, julgamentos precipitados. Dentro da sala, Janaína relatou toda a sua trajetória como nunca havia contado a pessoas desconhecidas. Falou da infância marcada por violência, do projeto social que a salvou, das primeiras derrotas no karatê, das fraturas, das desistências, das vezes em que pensou em largar tudo porque ninguém acreditava que uma menina negra e pobre pudesse chegar a lugar algum. Cada palavra carregava verdade bruta, sem enfeite, e aos poucos o ambiente mudava. Já não era apenas uma suspeita sendo avaliada, mas uma mulher cuja história não combinava com a de uma agressora fria e gratuita. Enquanto isso, na fazenda, a tensão se tornava insuportável. Os capatazes que restaram estavam nervosos, desconfiados uns dos outros, temendo que qualquer um resolvesse falar. O dono da terra, até então invisível, começou a aparecer mais, pressionando Brandão por resultados e por silêncio. Mas Brandão, já atravessado pela culpa e pela decisão, havia ido longe demais para voltar. Num gesto arriscado, ele levou os documentos até um jornalista da cidade vizinha, um homem conhecido por não se curvar facilmente ao poder local. Aquela entrega mudaria não apenas o destino de Janaína, mas também o equilíbrio de forças daquela região inteira. A matéria começou a ser preparada em segredo, com entrevistas, cruzamento de dados e ligações diretas entre a fazenda, políticos locais e esquemas de desvio. O nome de Janaína aparecia como vítima de uma tentativa de silenciamento, e não como agressora, como tentaram fazê-la parecer. Na noite seguinte, na cela ainda fria, Janaína ouviu os primeiros sussurros vindos do corredor. O clima na delegacia havia mudado radicalmente. O delegado, antes altivo, agora andava apressado, atendendo telefonemas em tom contido. A policial voltou, desta vez abrindo um pequeno sorriso discreto, e disse apenas uma frase. A verdade está começando a respirar. Aquilo foi suficiente para que Janaína sentisse o peso nos ombros diminuir, ainda que levemente. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que quando a verdade aparece, ela não vem sem reação. Gente poderosa não perde tudo em silêncio. E se antes sua luta era apenas contra homens armados de arrogância, agora seria contra um sistema inteiro que não podia cair sem tentar levar alguém junto. Ela fechou os olhos por alguns segundos, respirou fundo e decidiu que, custasse o que custasse, não recuaria. Na manhã seguinte, as manchetes mudariam tudo. A matéria seria publicada, os áudios seriam vazados, os documentos seriam expostos. Janaína deixaria de ser apenas uma vaqueira anônima para se tornar símbolo de uma injustiça escancarada. Mas aquele novo papel traria consigo uma pressão ainda maior: ameaças veladas, perseguições e decisões que colocariam sua própria vida em risco. O que estava por vir não seria apenas um julgamento nos tribunais, mas um confronto direto entre o passado que tentou destruí-la e a mulher que ela se tornou. E o verdadeiro teste de força estava apenas começando. A manhã nasceu diferente naquele dia. Os rádios da cidade repetiam o mesmo nome, os sites locais travavam com o número de acessos e, nos grupos de mensagens, a notícia corria como um incêndio impossível de conter. A reportagem expunha documentos, mostrava áudios e revelava a engrenagem escondida por trás da fazenda Santa Esperança. Quando o delegado chegou ao trabalho, já não era mais ele quem mandava na narrativa. Pressionado pela repercussão, autorizou novas diligências, reabriu o inquérito e suspendeu imediatamente a acusação contra Janaína. Do lado de fora, pessoas se juntavam com cartazes improvisados, algumas em apoio, outras apenas curiosas, mas todas hipnotizadas pela força daquela história. Dentro do prédio, Janaína foi conduzida para fora da cela, não como suspeita, mas como peça-chave de uma investigação que agora ganhava dimensão estadual. Ao atravessar o corredor, sentiu olhares diferentes dos que recebeu no primeiro dia. Não eram mais de julgamento, mas de respeito cauteloso. Mesmo assim, ela sabia que a exposição também é uma forma de ameaça e que agora, mais do que nunca, seu nome havia deixado de lhe pertencer apenas. Na fazenda, o efeito foi imediato e brutal. Viaturas tomaram o acesso principal, fiscais entraram nos galpões, celulares foram apreendidos e rostos antes arrogantes agora se escondiam sob o medo.
O dono da terra tentou se ausentar, mas foi interceptado na estrada por agentes que já sabiam exatamente onde encontrá-lo. Brandão, ao ver aquela cena, sentiu um peso sair do peito, mas também o medo de saber que cruzara uma linha da qual não se volta ileso. Ele foi chamado para depor e, pela primeira vez em muitos anos, contou tudo. Falou das cargas desviadas, das ameaças veladas, dos acordos silenciosos com gente grande da política regional. Cada palavra que saía de sua boca parecia queimar, mas também limpar. No meio de tudo isso, Janaína foi levada para prestar um novo depoimento, agora assistida por advogados que haviam se interessado pelo caso. Sua história ganhava contornos de símbolo, mas ela insistia em deixar claro que tudo o que fizera até então fora apenas para sobreviver. Não queria títulos, não queria holofotes, queria apenas o direito de existir sem precisar provar sua dignidade a cada dia. Quando as primeiras ameaças começaram a chegar, elas vieram disfarçadas de conselhos. Mensagens anônimas, recados deixados com desconhecidos, promessas veladas de que seria melhor se Janaína saísse da cidade por um tempo. Mas, junto com o medo, algo diferente também crescia. Uma rede silenciosa de apoio. Mulheres que nunca haviam se manifestado começaram a aparecer, contando histórias parecidas, revelando abusos, humilhações, silêncios engolidos por anos. O caso de Janaína abriu frestas por onde outras verdades começaram a escapar. Ela passou a ser convidada para falar em encontros pequenos, em igrejas, em associações de bairro, sempre com a mesma postura. A de quem não se vê como heroína, mas como alguém que se recusou a continuar sendo alvo. Cada vez que subia num pequeno palco improvisado, lembrava da menina ferida que começou no karatê para não morrer por dentro. Agora, era aquela mesma disciplina que a mantinha firme diante do mundo, que a observava com atenção demais. O julgamento dos envolvidos transformou a cidade num campo de tensão constante. Gente poderosa tentou interferir. Provas desapareceram. Testemunhas recuaram, mas a atenção pública impedia que tudo fosse varrido para debaixo do tapete como tantas outras vezes. Janaína, mesmo temendo pela própria segurança, recusou-se a deixar a região antes do fim do processo. Ela sabia que sua simples permanência era um gesto político, ainda que nunca tivesse desejado ser isso. No dia em que depôs diante do juiz, o silêncio na sala era tão denso que parecia possível ouvir a própria respiração ecoando nas paredes. Ela falou sem elevar a voz, sem dramatizar, apenas narrando os fatos como quem expõe feridas que já não sangram, mas ainda doem. Ao final, quando deixou o recinto, percebeu que sua história já não era apenas dela. Havia se tornado espelho, alerta e também promessa de que nem toda injustiça consegue se esconder para sempre. O dia da sentença chegou envolto por um silêncio pesado, que se espalhava pela cidade como uma neblina invisível. Pessoas se aglomeravam do lado de fora do fórum desde antes do amanhecer, algumas esperando por justiça, outras temendo aquilo que ela poderia revelar. Janaína atravessou a multidão em passos firmes, mesmo com o coração pulsando forte dentro do peito. Cada rosto que a observava carregava uma expectativa diferente. E ela sentia o peso de representar algo que nunca pediu para ser. Dentro do tribunal, os réus ocupavam seus lugares com semblantes endurecidos. Homens que durante anos governaram pelo medo, agora aguardavam por uma decisão que não podiam mais controlar. O juiz iniciou a leitura com voz calma, quase mecânica, enquanto as provas apareciam uma a uma. Escutas, depoimentos, registros falsificados, movimentações bancárias. A cada nova revelação, o ar parecia ficar mais denso. Quando os primeiros nomes foram oficialmente condenados, um murmúrio atravessou a sala, seguido por um silêncio absoluto quando foi confirmada a queda do proprietário da fazenda. Janaína fechou os olhos por um instante, não em comemoração, mas como quem finalmente permite ao corpo sentir que a luta não foi em vão. Brandão foi um dos últimos a ser chamado. Seu depoimento decisivo garantiu a redução da pena, mas não o livrou da consequência de anos de omissão. Ao deixar o tribunal, ele cruzou o olhar com Janaína por apenas um segundo, e naquele breve encontro silencioso existia arrependimento, gratidão e um pedido de perdão que não precisava ser dito em voz alta. Do lado de fora, a sentença foi recebida de formas diferentes. Aplausos, choros, revolta, incredulidade. A cidade acostumada a engolir injustiças, agora via diante dos próprios olhos que algo havia mudado de lugar.
Janaína, cercada por jornalistas, recusou-se a dar entrevistas. Não queria que sua história fosse transformada em espetáculo. O que ela buscava era mais simples e, ao mesmo tempo, mais raro. O direito de seguir vivendo sem que a violência fosse a única legenda possível da sua trajetória. Ao ir embora, caminhando sozinha pela rua lateral do fórum, sentiu que o mundo permanecia perigoso, mas não era mais o mesmo de antes. Meses depois, a antiga fazenda Santa Esperança estava abandonada, com os portões enferrujando sob o sol do interior. O local que antes simbolizava poder, humilhação e silêncio, agora era apenas um campo vazio, marcado por memórias que insistiam em não se apagar completamente. Janaína voltou uma única vez, não por saudade, mas para encerrar um ciclo. Caminhou pelo curral, tocou a madeira gasta das cercas, respirou fundo e deixou o chapéu pendurado no prego enferrujado da antiga guarita. Aquilo não era um gesto de derrota, mas de despedida. Ela sabia que sua história não estava presa àquele chão. Partiu sem anunciar o destino, levando apenas uma bolsa com poucas roupas e a disciplina que sempre a acompanhou. Sem saber ao certo o que encontraria pela frente, mas com a certeza de que jamais aceitaria menos do que respeito. A estrada de terra se abriu diante dela como uma linha infinita de possibilidades que antes pareciam proibidas. O tempo passou, e o nome de Janaína deixou de ser manchete para se transformar em referência silenciosa. Em pequenos projetos, escolas, associações e comunidades esquecidas, começou a circular a história da mulher que enfrentou homens armados de poder apenas com o próprio corpo e a própria verdade. Sem buscar fama, ela passou a ensinar karatê para crianças e adolescentes em espaços improvisados, onde o chão era duro e o calor apertava, mas os olhos brilhavam de esperança. Não prometia campeonatos, medalhas ou glórias, apenas algo que mudava destinos de dentro para fora. Controle, autoestima e a certeza de que ninguém nasce para apanhar da vida sem reagir. Cada aluno era uma nova chance de romper um ciclo que ela conhecia profundamente. E a cada treino, ao ouvir o som dos pés tocando o chão no mesmo ritmo, Janaína sentia que a luta mais importante estava sendo vencida longe dos tribunais, dos jornais e das manchetes. Anos depois, ao ser convidada para falar em um encontro nacional sobre superação, Janaína subiu ao palco sem tremores. O público não a via mais apenas como vaqueira, nem como faixa preta, nem como ré absolvida. Via como símbolo de algo que muita gente passa a vida inteira sem encontrar: dignidade reconquistada. Em poucas palavras, ela contou parte da própria história, não como vítima, nem como heroína, mas como alguém que caiu, apanhou, sangrou e decidiu continuar. Ao final, quando desceu do palco, uma menina de olhos atentos se aproximou e perguntou se ela também poderia aprender a lutar. Janaína sorriu pela primeira vez, sem carregar peso algum nos ombros, e respondeu que sim. Naquele gesto simples estava o verdadeiro fechamento de tudo o que começou num copo de cerveja lançado com desprezo. O mundo ainda era duro, injusto e cruel em muitos lugares, mas enquanto existisse alguém disposto a se levantar, a história jamais terminaria na humilhação.